Olá, estudantes do curso de licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou Gesílias e estou fazendo estágio de docência no Programa de Educação Intercultural da UFG com os professores José Pedro Machado Ribeiro e Ana Paula Cursina. Esta é uma videoaula do tema contextual, Sistemas de Orientações e Medidas. O tema da aula consiste na demonstração de como as relações trigonométricas podem auxiliar nos cálculos de medidas inacessíveis. Nesta videoaula, vamos demonstrar uma medida inacessível horizontal. Nosso objetivo foi medir a largura do rio Paranaíba, um dos cartões postais de Itumbiara. Então vamos dar prosseguimento à nossa atividade. Nós escolhemos este ponto da margem do rio Paranaíba, colocamos aqui um marco, porque é uma parte acessível na lateral, e nós vamos medir a largura do rio utilizando o teodolito que nós construímos para essa atividade. Então aqui do marco que nós escolhemos, nós vamos primeiro situar o teodolito entre o 0 e o 180 e mirar, fixar um ponto do outro lado do rio, né? Nós escolhemos o nosso banco de areia, mas nesse momento um grupo de caiaqueiros estão divertindo, né? Fazendo as suas atividades. Então nós colocamos, eles estão exatamente no banco de areia que nós escolhemos. E neste local, o teodolito, né? O nosso ângulo que formou 75 graus. Conforme vocês podem comprovar. Depois que nós medimos o ângulo, nós vamos retornar a medição para o 0, novamente entre o 0 e o 180, porque agora nós vamos medir o segundo ângulo. Nessa margem do rio, nós vamos conseguir fazer um trajeto linear e nós vamos medir uma distância acessível. Para isso nós vamos utilizar esta ferramenta de medida, né, chamada trena. Essa ferramenta ela tem capacidade para medir até 200 metros e o teodolito que nós vamos fixar a nossa trena exatamente no marco e vamos fazer a medida na lateral do rio. Nesse ponto eu já consigo visualizar o banco de areia. Então vamos medir mais uma quantidade. Vou fixar a trena neste ponto. Voltar o teodolito para a posição de 0 graus e 180 graus. E novamente procurar o nosso ponto de referência que está às margens do rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais. Então vamos posicionar o nosso teodolito. Nesse momento, né, com uma diferença que os caiaqueiros já passaram. E exatamente 80 graus o nosso segundo ângulo conhecido. O objetivo é medir a largura do rio
usando esse instrumento artesanal, mostrando que é possível, através das relações trigonométricas, conhecendo pelo menos um lado do triângulo, a gente vai formar um triângulo. Se nós conhecemos uma medida e conhecemos dois ângulos, é possível a gente fazer os cálculos e chegar à medida da largura do rio. Agora que temos as medidas, vamos transcrevê-la para o triângulo. Então, esse ponto, nós vamos chamar ele de ponto B, foi o ponto fixo aonde iniciamos as medidas. De B até o ponto C é a distância acessível horizontal nas margens do rio Paranaíba. E ele mediu 100 metros. O ponto A é o ponto que fica na outra margem, no nosso caso, na margem que está em Minas Gerais. Então, aqui nós temos os ângulos B, C e o ângulo A. O ângulo B mediu 75 graus, o ângulo C, 80 graus. Nós temos a medida de dois ângulos e de um lado. Então, aqui é possível a gente encontrar a largura do rio. Vamos chamar essa largura, que é a nossa medida inacessível horizontal que nós estamos procurando. Então, B vai ser a largura do rio. Nomeando o triângulo, então vamos colocar B, A, C. Para a gente encontrar o ângulo A, nós voltamos na regrinha da soma dos ângulos internos de um triângulo. Somando os três ângulos do triângulo, a gente tem que encontrar 180 graus. Então, para nós encontrarmos a medida do ângulo A, nós podemos fazer 75 graus mais 80 graus, 75 mais 80, 155 graus. O ângulo A mais a medida da adição dos dois ângulos é igual a 180 graus. A é igual a 180. Nós vamos subtrair de 155. Então, A é igual a 25 graus. Então, o ângulo A agora mede 25 graus. Olha, nós temos os três ângulos e temos o lado BC e nós estamos procurando o lado B. Então, nós vamos substituir na lei dos senos. Se eu conheço dois ângulos em um lado, eu posso pensar nas relações trigonométricas e, nesse caso, a lei dos senos. Então, eu vou substituir agora os valores na proporção. Então, o lado A está para o seno de A. O que é a lei dos senos? Cada lado está para o seu ângulo oposto. Então, o A está para o seno de A. O A está para o seno de 25 graus. Assim como o B está para o seno. O B está para o seno de B, que nesse caso é 75 graus. Assim como o C está para o seno de 80 graus. Certo? Olha, nós temos a medida de A e conhecemos esses dois ângulos de 25 e de 75, porque já está aqui, nós retiramos da tabelinha trigonométrica que encontra-se no material de apoio de vocês. Então, vamos substituir os valores? Qual que é o valor de A? 100. Qual que é o valor do seno de 25 graus? Vamos aplicar aqui o arredondamento.
Então, eu tenho o algarismo 4, que ocupa a ordem dos decimais, 2 dos centésimos e esse outro 2 dos milésimos. Então, nós vamos aproximar aqui para duas casas decimais. Então, eu vou observar o algarismo 2. O algarismo 2 é menor que 5. Então, a aproximação vai permanecer 0,42. Agora, vamos para o seno de 75. 0,9659. Observando o algarismo que ocupa a ordem dos milésimos. Se ele é 5 ou maior que 5, a aproximação passa para o nível superior. Então, 0,96 mais 1 vai ficar 0,97. O seno de 80. 4 milésimos é menor que 5. Então, a aproximação permanece 0,98. Substituindo estes valores na proporção, nós temos 0,42 para o seno de 25 graus, que é igual a B sobre o seno de 75, que é 0,97. Igualdade entre duas frações, multiplica cruzado. Nós vamos usar aqui a regrinha da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. B vezes 0,42 dá 0,42 B, que é igual a 100 vezes 0,97. Nós temos uma multiplicação de números decimais por 100. Então, a vírgula vai deslocar duas ordens decimais. Então, 1, 2. A vírgula vai passar para cá e vai desaparecer. Então, 0,42B é igual a 7. B é igual 0,42 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 97 dividido por 0,42. Temos aqui uma divisão com números decimais. Então, vamos primeiro efetuar essa divisão. 97 dividido por 0,42. Olha, duas ordens depois da vírgula, duas casas decimais. Então, eu vou multiplicar por 100 e a vírgula vai deslocar para a direita duas ordens. Multiplicando por 100 no divisor, eu vou multiplicar por 100 no dividendo. Então, 0, 0. Porque 97 vezes 100, 9.700. Separando 97. 97 maior que 42. Quantas vezes o 42 cabe dentro do 97? A tabuada do 42 ficou aqui no quadro, para a gente estar observando. Então, nós temos 42 vezes 1, 42. Então, 42 vezes 2, 84. 42 vezes 3, 126. Então, o melhor número aqui é o 84. É o mais próximo de 97. 2 vezes 42, 84. 7 menos 4, 9 menos 8, 1. Vou abaixar o 0. Abaixou o número, divide. 130 dividido por 42. Quantas vezes o 42 cabe dentro do 130? Então, nós temos 42 vezes 3, 126. E vezes 4, 168. Então, nós vamos pegar o 3, colocar no quociente. 126. Subtraindo de 0 não tira 6. Então, nós vamos tomar emprestado. Tá valendo 2. 10 menos 6,
4. 2 menos 2 e 1 menos 1. Vamos abaixar o próximo número, então 0. Abaixou, divide. Só que 40 é menor que 42. Nesse caso, coloco um 0 no quociente e uma vírgula e um 0 do lado do 400. Quantas vezes o 42 cabe dentro do 400? Então, vai ser 9 vezes. 9 vezes 42, 378. De 0 eu não tiro 8. 0 não tiro 7, então nós vamos tomar emprestado. Vai ficar valendo 3, uma dezena. 9, que eu vou tirar emprestado. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 3 menos 3, 0. E nós podemos parar aqui, considerando uma casa decimal. Então, B é igual a 230,9 metros. Então, a largura do rio, nessa medida que nós fizemos, usando o teodolito, nós encontramos 230,9 metros, ok? Olha, observe que esse triângulo não é retângulo. Nesse sentido, eu posso usar a lei dos senos, que é o nosso caso desse problema, ou a lei dos cossenos. A lei dos senos, nesse sentido, permitiu eu encontrar uma medida inacessível horizontal. Agora, alunos, construam seus teodolitos, façam cálculos de medidas inacessíveis, deixem fluir o pensamento matemático, compartilhem o que aprenderam com seus parentes e contem suas experiências para o grupo. Lembrem-se que as medidas nesse caso são aproximadas, pois o teodolito é artesanal. Espero que tenham gostado da videoaula. Muito obrigada!